A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos agora aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, e esse aqui é a última lição do trimestre. Tá? Foi um trimestre abençoado, um trimestre aqui muito importante, muito interessante, e esse aqui é o vídeo da lição de número 13 da revista da CPAD. Tá bom? Nesse trimestre, a CPAD trouxe a lição que falou sobre os ataques contra a igreja, tá? Aulas muito interessantes, boas aulas. A gente viu aqui, alguns irmãos tiveram dificuldades, né? Tirou muitos irmãos da zona de conforto, acostumado a falar sobre doutrinas, né? E aqui trouxe um trimestre falando inteiramente sobre uma parte escatológica, uma parte apologética, e aqui foi muito importante o crente, o irmão em Cristo, o professor da escola dominical, está antenado aqui para poder dar uma boa aula, né? Para poder trazer os alunos à compreensão do alerta que está sendo dado aqui nessas lições. Tá? Então foram aulas muito interessantes e muito boas para o reino de Deus. E agora vamos à última, aqui a esta aula dominical, a lição de número 13. Peço que desde já você deixe o seu like aí nesse vídeo, deixe o seu comentário, fale conosco aí, deixe uma mensagem, vamos estar respondendo de imediato, amém? Bom, então vamos aí à nossa lição de número 13 da revista da CPAD, tá? Lição para ser ministrada em 25 de setembro, a última lição do trimestre. E o tema dessa lição é Resistindo às Sutilezas de Satanás. Tá? A gente viu que o trimestre todinho foi falando sobre os ataques, né, de forma sutil do inimigo, e aqui a gente vai fechar com essa lição. Bom, eu separei aqui já na introdução essa parte logo no início que fala assim, ó. Observamos em lições anteriores como a igreja genuinamente evangélica está sob ataque do inimigo. Por meio de várias sutilezas, o diabo tem procurado de todas as formas desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Isso é uma realidade, né? Então convém aqui, né, você, professor, já antenar os seus alunos quanto a esse tipo de ataque. Todo trimestre eu venho falando sobre isso. Convém deixar o aluno já esclarecido do seguinte: esse trimestre falou sobre ataques, mas não perseguições, como ainda acontece em alguns países, onde crentes são presos, onde igrejas são depredadas, crentes são extraditados, missionários são extraditados. Não é disso que está falando, que falou esse trimestre. Falou de ataques sutis, ataques por meio de ideologias, por meio de contraculturas. Tudo isso foi falado nesse trimestre. E de forma sutil, essas ideologias, essas contraculturas entraram dentro das igrejas, de maneira que a gente tem coisas terríveis, aberrações terríveis acontecendo no meio dos ministérios. Tá? E aqui, nessa lição especificamente, essa última lição, ela nos traz a fórmula para a gente vencer as sutilezas, tá? Disso que trata essa última lição. Então você, professor da escola dominical, e você que é aluno, para já chegar afiado aí na aula, é bom você ter a consciência de que fórmula é essa, né? O que a lição vai estar ensinando. E aqui, dentro dessa introdução, eu até coloco no meu esboço, no meu subsídio lá no Clube da Teologia, no nosso blog, que ela traz uma palavra-chave para a gente entender. A palavra-chave aqui para esta aula, para esta lição, é compromisso. Então, se você tiver compromisso com 4 elementos que a lição está trazendo, você está apto a vencer as sutilezas de Satanás, que vai vir contra a sua igreja e contra a sua vida. Tá? Você que é professor, ensine isso aos alunos, se comprometa com esta aula aqui, que ela é muito interessante. É a aula de fechamento, ela é a aula que dá a fórmula para se vencer, tá bom?
Não adianta eu aprender quais são as sutilezas se eu não tenho as ferramentas, se eu não tenho o conhecimento, se eu não tiver o know-how para eu vencer essas sutilezas, esses ataques do inimigo contra a nossa igreja, contra a minha vida em particular. Vamos então aqui no próximo tópico, no primeiro tópico, né? Já que a palavra-chave é compromisso, o primeiro tópico ele já traz o primeiro compromisso aí que cada crente deve ter. E aqui está comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Ou seja, é fazer com que Cristo seja o centro da sua vida espiritual. Se você tiver compromisso com isso, você já tem uma fórmula e uma parte da fórmula para vencer as sutilezas do inimigo. E o primeiro subtópico é o subtópico 1, Cristo o Salvador. É o tema desse subtópico. E aqui eu fiz um destaque para essa parte que diz assim. Lembrando, não esqueça de deixar o seu like. Eu já falei, mas eu vou repetir agora. Não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo. E vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acompanhar essa lição. O link que vai lá para o nosso blog, no Clube da Teologia, para você acompanhar essa lição e assim poder estudar essa lição conosco. Mas vamos aí, essa parte aqui, onde eu separei o seguinte. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo. Tá? E aqui é o seguinte, ele fala no comentário, né? Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Tá? Então a gente vai ver que Paulo ele fala assim à igreja de Corinto, já para demonstrar para eles que ele não tinha nenhuma outra intenção, nenhum outro propósito, a não ser apresentar Cristo como Salvador. E aqui esse é o centro da mensagem de Paulo. Ele sempre vai buscar, em uma ocasião ele até escrevendo aos Coríntios, ele falou que não se fez pesado para eles, é 2 Coríntios 11, verso 9. Paulo fala assim, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado. Quer dizer, de ser caro para eles manter o ministério dele. Então Paulo não tinha intenção, né, de fazer com que a mensagem de Cristo fosse corrompida. O objetivo dele é que a mensagem fosse centralizada em Cristo. E isso aqui é o cerne do Evangelho. A mensagem está centrada em Cristo. As pregações, né, os louvores, eles devem ser cristocêntricos. Quando o crente ele entende isso daqui, ele vai estar apto a vencer essas sutilezas satânicas que vêm contra a vida dele. A gente vê isso, né, o tempo todo na nossa vida, porque hoje em dia, meus irmãos, existem muitas mensagens que não são cristocêntricas, elas são antropocêntricas, né? Elas estão centradas no homem, no ser humano, fazendo com que um evangelho que promove a satisfação humana, onde a pessoa vai para a igreja para se sentir bem. Na verdade, o evangelho não é para isso, ele é para a salvação humana. E o crente vai à igreja para adorar a Deus, para edificar sua vida espiritual, para se dedicar à santidade. Isso aqui é importante. Bom, separei também essa parte que diz assim, da mesma forma Pedro disse, em nenhum outro há salvação. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, isso aqui é legal para a gente saber, né? Dar algo a mais aí na aula dominical. O apóstolo Pedro, ele foi quem ouviu de Jesus na ocasião em que Jesus perguntou, lá em Mateus 16, verso 18, naquela ocasião Jesus tinha perguntado quem os judeus dizem que eu sou, né? E eles falaram, uns dizem que o senhor é Elias, outros que é João Batista, e ele falou, quem vocês dizem que eu sou? E aí o apóstolo Pedro falou, o senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro que ele era bem-aventurado por ter dito aquilo, que sobre aquela pedra edificaria a sua igreja. Olha que interessante. E a pedra que Jesus edificou a igreja é essa afirmação de Pedro, de que Jesus é o Cristo,
o Filho do Deus vivo, é o enviado de Deus e o Filho de Deus. Essa afirmação é a base da igreja. Então, Pedro sabia muito bem do que estava fazendo quando ele defende um evangelho centrado no Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta, uma fórmula para eu e você, para nós, para a igreja como um todo, vencer as sutilezas de Satanás. Ter um evangelho centrado no Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando então, vamos para o próximo subtópico aqui. Ele diz assim, é Cristo o Senhor. Tá? E aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Tá? Isso aqui, irmãos, é interessante porque existe muitos que não aceitam o senhorio de Jesus. Porque quando chama Jesus de Senhor, implica em obediência a Ele. Tá? E é o que muitos não querem fazer, porque obedecer a Jesus é uma coisa que dá trabalho, né? É uma coisa que vai te trazer um maior relacionamento com Cristo. E relacionar-se com o Senhor Jesus é renunciar muitas coisas. E muitos não querem ter esse tipo de dificuldade na sua vida espiritual. As pessoas sonham, o interessante é que as pessoas sonham com o evangelho de facilidade. Essa é a grande realidade. A gente vê isso em filmes que se passam por aí hoje, né? Um evangelho de facilidade sendo pregado, tá? E aqui a gente vê o comentarista dando esse alerta aqui para nós, né? O detalhe é que durante muito tempo, as sutilezas do inimigo adentrou as igrejas. Foram décadas, desde a década de 80, a década de 90, os irmãos que são mais antigos devem lembrar, desde a década de 90, certas modinhas como G12, como triunfalismo e diversos tipos de unção do riso, pó de ouro, dente de ouro e tantas coisas mais, adentrando as igrejas e fazendo com que o evangelho fosse, como é que eu posso dizer, diluído em um montão de doutrinas e formas e cultos. E aí a mensagem genuína que coloca Jesus no centro, ela passou a estar corrompida, miscigenada com diversos tipos de mensagem que foram feitas para alegrar o coração humano. E esse não era o propósito do Evangelho. A alegria que Deus dá para o coração humano é a alegria da salvação. Tá? É isso aqui. Amém? Então, deixa aqui estar esse alerta. É uma parte da fórmula. Vamos para as próximas agora. Então, primeira fórmula aí. Tá? Primeira parte da fórmula. Compromisso com o Senhor Jesus Cristo, né? Com a centralidade de Jesus no Evangelho, né? Com a vida centrada em Cristo. Vamos para o próximo tópico agora. O 2 é comprometimento com as Escrituras, ou seja, compromisso com as Escrituras. Então vamos lá, no primeiro subtópico o tema é Bíblia, a revelação de Deus. Então aqui a gente vai ver que nada mais essa segunda parte da fórmula é a gente ter a Bíblia, ter um compromisso com a palavra de Deus. É isso daqui. Então, Bíblia, a revelação de Deus. Vou ler aqui essa parte que eu faço um destaque aqui para a gente entender. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Tá? A gente, infelizmente, isso acontece, né? Ainda é polêmico quando alguém grava um vídeo ou uma pregação e aquilo vai para o YouTube, né? Ainda causa polêmica. Muitos irmãos rebatem, muitos irmãos vão contra, mas pelo andar da carruagem, daqui a pouco isso aí vai estar muito difundido. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco vão estar, alguns desses supostos teólogos vão estar pregando isso daí abertamente, de que a Bíblia precisa de correção, precisa de ser atualizada, precisa de ter uma nova visão. Infelizmente, isso é uma realidade, né? A gente está vendo, sinceramente, meus amados irmãos, eu não espero tempos bons para o Evangelho, não, tá?
pelo que eu entendo aqui de Apocalipse e da palavra de Deus, o evangelho está cada vez mais diluído e vai ser cada vez mais difícil você encontrar os crentes genuínos, né, no meio do povo, enquanto Jesus, nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Bom, vamos lá para o próximo. Aqui nesse subtópico mesmo, eu faço um destaque também para essa parte que diz assim, ó: no entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus, contudo encontra-se ultrapassada. Bom, aqui é o seguinte, né, meus amados? Quando eles afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles querem dizer, né, porque tem gente que pensa dessa forma. Aqui o comentário está falando que esses teólogos que afirmam que a Bíblia precisa ser atualizada, eles entendem que ela contém a palavra de Deus, ou seja, que ela é um livro comum, mas que faz afirmações de que Deus falou, quando aparece Deus falando, né? Por exemplo, a Jeremias, Deus falando com Abraão. Então ali ela contém a palavra de Deus, mas que ela está cheia de pontos de vista, né? de autores ali, e cheias de visão particular de cada autor. E com isso ela seria apenas mais um livro histórico, um livro de opiniões diversas, um livro comum que contém a palavra de Deus. Quando a gente vê dessa forma, é um perigo para o evangelho, tá? Isso é uma visão perniciosa, colocar a Bíblia como um livro comum que apenas contém a palavra de Deus, porque senão muitos vão ficar esperando que ela seja atualizada, de fato, vão achar que a melhor coisa é ela ser atualizada. Por que muitos acham isso? Isso aqui é interessante saber. Muitos acham isso porque a Bíblia ela nos traz, por exemplo, ela não fala de certos assuntos que temos hoje em dia, né, presentes na sociedade, como pirataria, uso de entorpecentes, e a Bíblia não fala, não trata desses assuntos. Ela não tem termos como tsunamis, né, que são comuns hoje em dia, tá? E por não ter esses termos, esses assuntos, ela estaria, portanto, desatualizada. E também ela não inclui, aí já vem uma visão mais perniciosa ainda, né? Ela não inclui uma mensagem que coloque, que agregue as feministas, que agregue os homossexuais, tá? Muitos têm esse tipo de visão. Porém, a gente tem que entender o seguinte: a Bíblia, embora ela não fale especificamente sobre pirataria, especificamente sobre uso da cocaína, né? O uso de drogas, embora ela não seja específico nesses assuntos, ela fala de comportamento humano. Então ela trata tudo isso de forma genérica. Quando ela fala que vós sois templo do Espírito Santo, né? E temos que ter o nosso corpo são, nossa mente sã. Quando ela trata dessas coisas, engloba tudo. Engloba o uso de entorpecentes também, né? Então a gente tem que entender que a Bíblia ela trata de tudo de forma geral, generalizada, obviamente, porque ela trata do comportamento humano. Então não é necessário que ela fale de assuntos específicos, como por exemplo a pirataria, né? Então a gente tem que entender a forma de interpretar a Bíblia, não se leva ela ao pé da letra, porque senão muita gente vai fazer coisas terríveis, porque coisas novas não tem mencionadas na palavra de Deus, tá? Então não há uma necessidade de se mencionar tudo na Bíblia, porque o objetivo principal dela é trazer a revelação especial de Deus ao ser humano e conduzir esse ser humano a Deus. Amém? Vamos então continuar aqui no próximo. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o 3. Aí eu pulei o subtópico 2, vamos para o 3 agora. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Amém? Então, já estamos na terceira parte da forma. A primeira foi comprometido com a centralidade de Cristo, né? Com uma vida centrada em Cristo, comprometido com a palavra,
e agora comprometido com a vida cheia do Espírito. Muito interessante isso aqui. É a terceira parte aí da fórmula. No primeiro subtópico, o título é O Espírito Santo no Plano da Redenção. Tá? Bom, aqui eu separei essa parte que diz assim: é o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. O Espírito nos trouxe a Cristo, contudo precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Essa é uma grande realidade. Ou seja, o Espírito Santo ele não só conduz a Cristo, como ele também te ajuda a se manter em Cristo, né? É isso aqui que está se falando. Quer dizer, ter compromisso com o Espírito Santo faz com que o crente tenha percepção da sutileza, né? Das sutilezas que o inimigo vem tentando adentrar. Porque o Espírito Santo ele te capacita para você continuar na fé. Porque não é fácil, não é uma coisa simples, é uma luta. Para todo aquele que pensou que viver a fé em Cristo fosse fácil, todos eles se decepcionaram. E muitos deles não estão mais no Evangelho. Até hoje não conseguiram se reerguer, porque foram ensinados errado. Tá? Mas quando o cristão ele se compromete com o Espírito Santo, ele passa a buscar uma vida plena do Espírito Santo, ele passa a ter ele busca ter um relacionamento com o Espírito Santo, aí ele começa a agir diferente, ele começa a ter a percepção das sutilezas, ele começa a entender que o inimigo, a guerra espiritual que é, né? Aquele que imaginou que seria um mar de tranquilidade, obviamente, e que não buscou esse compromisso com o Espírito Santo, aí o que aconteceu? O que aconteceu? Eles se decepcionaram com as lutas, não sentiram o ataque de Satanás e, de repente, eles foram sucumbidos pelo mundanismo e não se recuperaram. Tá? E aconteceu isso com muita gente. Com certeza você, professor, você, aluno, conhece um caso desse tipo aí, né? Com certeza. No próximo subtópico aqui, o próximo subtópico ele fala aqui, ó, vida cheia do Espírito. Quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, essa capacitação para a santidade permite ao cristão viver uma vida cheia do Espírito diante de um mundo hostil, tá? Porque o mundo ele combate abertamente contra a Igreja de Jesus. Por isso o crente deve estar cheio do Espírito Santo, pois somente o Espírito Santo vai dar as condições, vai capacitar esse cristão para vencer essas hostilidades do mundo, tá? Porque é uma guerra. O cristão, ele vai ser combatido no local de trabalho, ele vai ser combatido na escola, na vizinhança, no clube onde ele frequentar, né? Então, quanto mais ele tiver interagindo com a sociedade, mais ele vai ser combatido pela sociedade. Então, para todo crente, sem exceção, é necessário estar cheio da presença do Espírito Santo. Por isso aqui é importante, e você que é professor, se você for dirigente de uma congregação, fica mais fácil ainda, porque isso aqui é um recado para os dirigentes. Todo dirigente, todo aquele que é líder de um grupo, de um departamento, deve buscar, deve convocar os seus liderados à busca do Espírito Santo. Deve buscar a consagração, a vida de oração, as campanhas de jejum. Isso deve ser buscado ao tempo todo. Por quê? Porque é necessário para cada um de nós estar cheio do Espírito Santo para poder vencer essas lutas. Porque senão não tem como, meus amados. Isso aqui é algo sobrenatural. O ser humano ele não tem essas condições. O ser humano natural não tem essas condições. Somente pela força do Espírito Santo você consegue isso na sua vida, tá? E esse aqui é uma parte da lição que eu deixo esse alerta, deixo essa recomendação. Tá? Uma coisa que eu faço no meu comentário lá no blog uma coisa muito interessante que eu coloco lá, é essa afirmação. Hoje em dia quase não se busca mais o batismo com o Espírito Santo. Você com certeza já notou isso, tá?
São poucos crentes batizados no Espírito Santo, poucos crentes que buscam essa unção, ser cheio do Espírito, falar línguas estranhas. Poucos crentes buscam isso. Por quê? Porque isso aqui demanda tempo, demanda dedicação, demanda esforço. E por isso, e como muitos querem o evangelho de facilidade, não querem buscar o Espírito Santo. Mas aqui está o alerta. Essa é a terceira parte da fórmula, tá? Então, primeira parte é compromisso com a vida centrada em Cristo, compromisso com a palavra e compromisso com o Espírito Santo, né? Bom, então vamos para o próximo aí. Eu falo compromisso, mas no tópico está escrito comprometimento, né? Que é de fato a mesma coisa aqui. Então, no último tópico, o título é comprometimento com a igreja local, tá? Então, aqui você está vendo a utilização da palavra-chave aí, né? Compromisso, né? Comprometimento. Então, no primeiro subtópico, o título é a igreja como corpo de Cristo, tá? Essa é a última parte da fórmula para você estar atento aí a essas sutilezas de Satanás, para você vencê-las. Então, primeiro aqui, a igreja como o corpo de Cristo. Eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Tá? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele fala aos Coríntios que eles eram parte de uma igreja. Tá? A igreja que a gente sabe que aqui ele usa o termo, a expressão corpo de Cristo, se referindo a essa igreja com I maiúsculo, a igreja que vai morar no céu. É isso que ele está falando, né? E depois, ele também fala dos coríntios como uma igreja local, quando ele fala que eles são seus membros em particular. Então, o apóstolo Paulo é o primeiro, né, teólogo aí que nos traz esse conceito de igreja local e a igreja eterna, a noiva, né, a que vai morar no céu. Então, ele traz esse conceito para nós, quando ele fala corpo de Cristo, quando ele usa essa metáfora, tá? Isso aqui é muito interessante. E aí convém explicar aos alunos exatamente o que é a igreja local e o que é a igreja eterna, a igreja que vai morar no céu. Continuando aqui, vamos para esse último parágrafo aí, nesse subtópico, que diz assim, ó, é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma anomalia espiritual. Tá? Aqui, esse termo desigrejado, irmãos, por si só, ele já é condenador para a pessoa. Né? Quando alguém se declara desigrejado, ela está se declarando fora do corpo de Cristo. Ela está se declarando fora da salvação. Ela está se colocando assim. Então não adianta para ela nem ler Bíblia, não adianta para ela ter afirmações se ela não faz parte do corpo de Cristo. Ela afirmar, né, eu recebo Jesus como Salvador, mas o próprio Senhor Jesus, ele deu ordenanças acerca da salvação, né, do batismo, da confissão pública. Ele deu ordenanças quanto a isso. E ele falou, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, que era referência à comunhão, ele falou que quem não faz isso não tem parte com ele, tá? Ou seja, aquele que não quer comunhão com o povo de Deus, os desigrejados, né, que é a terminologia usada aí, eles estão fora do reino de Cristo, tá? Não tem outra escapatória. Por isso é necessário o povo de Deus está em comunhão. A Santa Ceia, o comer a carne de Cristo e beber do sangue, conduz uma metáfora usada para a comunhão dos santos. Amém? Bom, separei também aqui no último subtópico aí, o título é O lugar e a importância de cada membro na igreja. Aqui é interessante também para a gente fechar. Eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, a igreja, portanto, não é um prédio feito do aglomerado do concreto, tijolos e areia. Ela é corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas
em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo, tá? Então é interessante entender que a igreja ela não é aquela parte arquitetônica, tá? Ela é os membros, mas também não é os membros de qualquer jeito, só porque a pessoa tem lá o seu nome no hall de membros, lá, a carteirinha, né? Não é só isso, tá? Então ela coloca funções específicas para cada membro, cada um tem uma função, cada um, nós fazemos parte de um organismo, tá? Que é o corpo de Cristo, e cada um de nós, desde o crente com mais tempo de casa, por assim dizer, ao novo convertido, cada um de nós temos uma função específica dentro desse organismo. Seja você pode ter recebido Jesus ontem, você já entrou para o corpo de Cristo, você já tem uma função específica. Todo aquele que ele se declara, né, somente como um ouvinte, né, sem um papel dentro dessa igreja, ele está fora do reino de Cristo. Tá? Olha o que eu escrevi sobre essa parte. A igreja funciona como um organismo onde todos são importantes e cada um possui a sua função. Né? Aquele que se negar a se comprometer com essa igreja local acabará sendo presa fácil. Tá? Então, o segredo aqui, como em todas as outras partes aqui da fórmula, é o comprometimento com essa igreja local. A partir do momento que você não se compromete com essa igreja local, você vai ser uma presa fácil para o inimigo. Então, é preciso estar atento quanto a isso. Tá? Então, o segredo aqui da vitória, a chave da vitória é o compromisso. Amém? Compromisso com o quê? Compromisso ou comprometimento com a vida centrada em Cristo, comprometimento com as escrituras sagradas, comprometimento, né, com o Espírito Santo e com a igreja local. 4 elementos que você tem que estar comprometido. E aí sim você vai estar apto, né, a resistir, a vencer as sutilezas satânicas que vêm contra a sua vida e contra a sua igreja. Amém? Então essa aqui é a aula dominical, foi a última aula, né, do trimestre, e eu concito a você que é professor, já prepara os alunos aí para a próxima aula, para o próximo trimestre, né? Apresente, se você já tiver com a revista em mãos, apresente para eles as lições, apresente para eles a revista para despertar já o interesse. Esse trimestre foi muito bom, tenho certeza que o próximo será também. Deus abençoe a sua vida, não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, amém? E passe aí, né, deixe o seu comentário também para interagir conosco aí. Deus abençoe, um excelente final de trimestre e até a próxima aula e o próximo trimestre.